seja bem-vindo aqui à Praia de Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Estamos estudando aí o Excel na versão 2019 e 2016 e chegou o grande momento, o momento que todos esperavam, o momento em que nós vamos fazer e falar sobre funções no Excel, beleza? E aí, você tem medo de funções no Excel? Se você tem medo de funções no Excel, seus problemas acabaram, porque agora eu vou apresentar para você as funções do Excel de uma maneira em que você não vai mais enxergar os tais bichos de 7 cabeças. Então, as funções passarão a ser até bichinhos fofos para vocês, desde que você siga as minhas orientações, beleza? Então vamos lá, acompanha comigo aí na tela. Funções, galera. Então, funções são fórmulas pré-definidas. O que é uma fórmula pré-definida? Fórmula pré-definida é uma fórmula que já vai trazer uma ação a partir do próprio nome dela. Por exemplo, nós temos uma função chamada soma. E que a função soma faz? Ela vai somar, evidentemente. Média. O que a função média vai fazer? Ela vai tirar a média. E temos uma função C. Ali, né, com o exemplo, né, de tipo de função, é uma função condicional, que vai trazer uma condição, um valor para ser exibido se a condição for verdadeira e outro valor se a condição for falsa. Calma que a gente vai aprender cada uma dessas funções separadamente. Essa tabela que eu coloquei aí para você é uma tabela que nós vamos utilizar para poder fazer a resolução dos exercícios e também para exemplificar as funções, né, quanto ao seu conteúdo. Belezinha? Nós vamos começar a falar a respeito da função soma. A função soma, muita gente a considera como uma das funções mais fáceis do Excel. Mas nós vamos analisar isso e depois vocês tirem as suas conclusões para ver se realmente é uma função assim tão fácil, tá bom? Então vamos lá. Primeira função que nós vamos aprender é a função soma. É isso aí. Soma. Retorna a soma de todos os números na lista de argumentos. O que é lista de argumentos? Tudo que está dentro do parênteses da soma. Tudo que estiver dentro do parênteses da soma deverá ser somado, tá? Então é bem tranquilo esse aspecto aí. Então, ó, galera, vou aparecer aqui justamente para poder ilustrar o que a gente está vendo aí. Então, a função soma ela vai fazer a somatória de tudo aquilo que está dentro do parênteses dela. Ponto. Certo? Quando é citado lista de argumentos, é porque dentro da função soma pode aparecer diversas situações em que nós vamos ter que efetuar o cálculo, e aí essas situações isoladamente vão ser somadas, sem nenhum tipo de problema. No primeiro exemplo que a gente está vendo ali, ele está trazendo já uma situação. Igual soma a 1, 2 pontos a 5. O que é 2 pontos mesmo? É intervalo, né? Então, quer dizer, eu já tenho que associar essa situação aqui de 2 pontos ao intervalo. Então, célula inicial a 1, célula final a 5. Então, nós temos aqui este intervalo de células que está selecionado. Esse aqui, ó. Esse aqui. Maravilha. Muito bem. E aí, por isso que você vai somar todos esses valores e chegar ao resultado que é 100. Mas da mesma maneira que a gente pode somar intervalos, que é o até, nós também podemos somar dessa maneira aqui, ó. Igual, soma a 1, ponto e vírgula, a 5. O ponto e vírgula significa e. É como eu pegasse o A1 e o A5, totalizando para mim ali 30. E é aqui, galera, que a grande maioria das pessoas tropeça em prova, que é justamente a confusão que se faz com 2 pontos e ponto e vírgula. Então, qual o conselho que eu te dou agora? O conselho que eu te dou agora é o seguinte: anote no seu caderno, esse exemplo mesmo, igual soma a 1, 2 pontos a 5. Aí você vai colocar, significa A1 até A5. Depois você vai colocar lá embaixo, igual soma a 1, ponto e vírgula a 5. Significa a 1 e a 5.
tá certo? Nas questões de prova de Excel, o que que acontece? Eu não quero assustar ninguém, não. Eu apenas quero que vocês fiquem cientes disso. Eu não estou aqui para esconder nada, é importante saber disso. Nas questões de prova, as alternativas, elas são pensadas. Como assim? Então, imagine que nós tenhamos lá essa função, igual soma A1, 2 pontos A5. E aí cai na prova. Assinar a alternativa que traz o resultado correto da função igual soma A1, 2 pontos A5. Nas alternativas, eu vou ter resultados de possíveis erros que eu posso cometer. E o principal erro é trocar 2 pontos por ponto e vírgula. Então, eu vou ter nas alternativas o valor 100, eu vou ter nas alternativas o valor 30, que é o A1 e o A5. Eu vou ter ali nas alternativas o valor 6, que é a somatória de 1 e 5, que está lá dentro, né, da célula, né? Ou seja, todas as possíveis situações que nós temos ali na função será explorada nas alternativas. Então, quer dizer, nós temos que ficar atentos na hora de responder as funções no Excel, porque nós temos o hábito de fazer o quê? A gente faz ali o cálculo, chegamos a um resultado. E aí o que a gente vai fazer? Vai olhar nas alternativas. Só que aí você tem que lembrar do meu conselho. Bom, mesmo que eu faça errado, eu vou chegar num resultado. E se esse resultado errado estiver nas alternativas, nós somos tentados a marcar a alternativa errada, né? Então, por isso que eu já peço calma para vocês. Na hora em que você for fazer uma questão de Excel, faça essa questão com calma. Não se livre da questão, porque se você se livrar da questão, vai acontecer exatamente isso que eu estou falando. Você vai encontrar um resultado e esse resultado pode estar errado. Pode não estar, mas pode estar. E aí, você procura nas alternativas, vai encontrar o resultado errado e vai assinalar errado, tá? Então, nesse primeiro exemplo aí, a gente viu A1, ponto e vírgula, A5 significa e aí ele pega o 10 e o 20. Belezinha? Vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo. Igual soma A1 menos B1. Então, aqui, ó, do meu lado, A1 menos B1. Quem é o A1? O A1 é 10. Quem é o B1? O B1 é 8, certo? B1 é 8. B1 é 2. O resultado que é 8, tá? Então, 10 menos 2, 8. A pergunta que eu te faço é, o que que a função soma fez ali? Ela subtraiu? É verdade, ela subtraiu. E por que que ela subtraiu? Ela subtraiu porque nós aprendemos aqui, né, na matemática, que devemos fazer primeiro o que está dentro do parênteses, não é isso? E o que tem dentro do parênteses da função soma? A1 menos B1. Então, foi feita a subtração. E acabou, não tinha mais nada para fazer. Mas, a gente já aprendeu na matemática também que não são só parênteses que existem, né? Então, a gente sabe que quando a gente tem lá uma expressão numérica, ou seja, valores para serem calculados, nós temos que fazer primeiro o que está dentro do parênteses. Depois, fazer o que está dentro do colchete e depois o que está dentro da chave. Lembra disso? Na aula, na escola? Aqui no Excel a gente não vai ter o colchete e nem tampouco a chave. Nós vamos ver parênteses, parênteses, parênteses e parênteses. Tem colchete no Excel também? Tem, mas aí já é um Excel um pouquinho mais avançado, não é o nosso caso, não é para o nível da nossa prova. Então, a partir do momento que a gente tem ali a presença de mais parênteses ali, aí a gente tem que fazer a resolução exatamente igual como na matemática. Resolve de dentro para fora, beleza? Vamos fazer um exemplo aqui com essa tabela mesmo, e aí eu quero que você me diga o resultado. Combinado? Então, ó, se aqui eu colocasse igual, soma, abro parênteses, abro um segundo parênteses, e aí eu coloco A1 menos B1, fecho parênteses, ponto e vírgula, C1. E aí eu vou fechar o parênteses de soma. Beleza. Calcula isso aí para mim, né? Deixa eu sair aqui da tela
para não atrapalhar, então vamos lá. Calcula isso aí para mim. Veja lá, ó. Quem é o A1, quem é o B1, quem é o C1. Já vou avisando que é muito mais prático para você que está começando agora, que tem dificuldade aí no Excel, de colocar os valores embaixo de cada célula ou em cima, tanto faz. Quem é o A1? Aí você vai lá, o A1 é 10, aí você põe aqui, ó, pequenininho, 10. 10. Quem é o B1? B1 é 2. Quem é o C1? Ah, o C1 é 8. Aí você coloca o 8 aqui pequenininho. Beleza, agora é só fazer o cálculo. Lembra que tem que fazer de dentro para fora? Então, você tem que fazer de dentro para fora, você tem ali, ó, 10 menos 2. Quanto é 10 menos 2? 8. Então, esse resultado aqui é 8. Ponto e vírgula. Quem é o C1? 8. Aí eu faço 8 e 8 vai dar quanto? 16. Beleza. Professor, mas como você sabe que tem que somar? Está escrito aqui, né? A partir do momento que está escrito, você não tem que ter segredo, né? E nem dúvida em relação ao que tem que ser feito. Então, aqui o resultado deu 16. Beleza? E aí, você achou difícil essa questão? Não? Ótimo, melhor ainda. É dessa maneira que eu quero que você enxergue. Mas agora eu vou passar para você um outro conteúdo. Esse conteúdo é um conteúdo que vai fazer com que a gente aprenda mais elementos de cálculo aí no Excel. Então a gente aprendeu ali, ó, agora o operador de subtração, o A1 menos B1. Mas existem outros operadores aritméticos que podem estar presentes dentro de uma fórmula ou de uma função. Então, eu vou escrever aqui na minha tela e eu quero que vocês escrevam no caderno de vocês os operadores aritméticos. Vamos lá? Então, deixa eu escrever aqui na minha tela, operadores aritméticos. Então, eu vou deixar minha tela branca aqui e aí eu vou usar como lousa, beleza? Então, bora lá. Então, ó, coloquem aí, ó, operadores aritméticos. Aí, ó. Beleza? Então tá. Então, o primeiro operador aritmético é esse daqui, ó. Esse operador aqui corresponde a potência, que é um número elevado, né? Depois nós temos a multiplicação. Depois nós temos a divisão. Depois nós temos a soma. Depois nós temos a subtração. E por fim, nós temos a porcentagem. Certo? Então, esses são os operadores aritméticos que estão presentes, né, na nossa vida cotidiana, né, nas nossas ações matemáticas, nossos cálculos matemáticos, a gente utiliza esses operadores aritméticos. Mas a representação desses operadores aritméticos no Excel, eles aparecem de uma maneira em que você conhece alguns, mas outro você pode ter alguma dúvida em relação à potência, por exemplo. Potência é aquele número elevado ao outro, né? Então, o símbolo da potência no Excel é o circunflexo, é o chapeuzinho, né? Então, quando você enxergar isso dentro de uma forma, uma função, você já sabe do que se trata. É a potência, é isso aí, tá bom? Depois ele traz ali a multiplicação. Olha só, multiplicação é vezes, né? Então, quando você tiver ali a multiplicação, vezes. Barra vai ser a nossa divisão. E depois nós vamos ter ali a presença do quê?
né? A gente tem a soma, a gente tem a subtração e a porcentagem. Beleza? Então, ó, vou voltar aqui e deixar a tela branca e vou escrever aqui de novo os operadores para você ter aí, ó. Então, vamos lá. Operadores aritméticos. Ok? Então, aqui, ó, potência, rapidinho. Perceba que eu estou escrevendo aqui, ó, na ordem em que eles devem ser obedecidos, tá? Isso no caso de cálculo. Quer dizer, quem que faz primeiro? Ah, faz primeiro a potência. Depois multiplicação ou divisão, tá? O que vier primeiro. Soma, subtração e, por fim, a porcentagem. Certo? Então, esses operadores aqui são os operadores aritméticos, são os operadores que podem sim aparecer aí em questões de prova, só que é importante que você conheça os símbolos para não confundir. Soma e subtração, dificilmente você vai confundir, até mesmo a porcentagem, né, que não tem como você associar. A multiplicação fica até fácil por conta do asterisco, porque você já está acostumado a ver isso. Inclusive, em livros de matemática, às vezes aparece dessa forma, né? É muito comum ter o ponto que faz a multiplicação, mas no Excel é o asterisco. Até mesmo para fazer aqui a conta na nossa calculadora do computador, você vê que a multiplicação ela é representada pelo asterisco. Divisão. Aqui no Excel a gente tem um problema em relação à divisão. Por quê? A divisão é a barra. Mas como as pessoas enxergam a 1, 2 pontos a 5, por exemplo, né? Então, quando você enxerga isso aqui, ó, tem gente que enxerga assim, ó, 1, 2 pontos a 5. Quando isso aqui aparece, muita gente acha que se trata de uma divisão, por conta dos 2 pontos, né? A gente aprendeu na escola que 2 pontos representava a divisão. Mas não são os 2 pontos, tem um tracinho aqui ainda, se eu não me engano. Não era assim que aparecia? Né? Não era assim que tinha que fazer a divisão? Ah, me ajuda aí. Manda mensagem para mim aí nos canais que eu já ofereci para você, são os meus contatos interativos, tá? Então, manda mensagem para mim. Será que é assim que a gente aprendeu na escola? Eu nem lembro mais. Mas eu sei que 2 pontos no Excel não é divisão. Isso é fato. Então você tem que lembrar que divisão no Excel só através da barra. Beleza? Então isso aqui sem chance. Beleza? Muito bem. Agora, galera, nós vamos fazer uma série de exercícios onde eu vou escrever, vou inventar um exercício aqui. Claro que nós vamos, no caso, consultar o Excel para ver se a gente acertou, ok? E aí, vocês vão ter que fazer sozinhos os exercícios. Só que nós vamos fazer aquele combinado que eu faço em todas as minhas aulas de Excel. O combinado é o seguinte: vou passar o exercício para vocês. Então, inclusive, eu vou até mudar de slide para a gente poder ver como que é. Tá aí o slide. Então, a tabela que eu vou usar para criar os exercícios está aí. Então, eu quero que você pense comigo no seguinte: se eu coloco um exercício lá, e aí você vai fazer, aí eu vou corrigir, e você erra, o que que você faz? Você apaga e escreve o certo no lugar, é ou não é? Isso que você faz, né, se é que você faz dessa maneira, é uma prática que não está te rendendo nada. Por quê? Porque você não está aprendendo, você está fazendo cópia. Então, o que eu quero combinar com vocês? Eu quero combinar o seguinte: eu não quero que você apague o que você errou. Eu quero que você aprenda com o seu erro. Então, o combinado será: vou passar o exercício, vou dar um tempo para você fazer esse exercício, né? Terminado o tempo, aí você já fez o exercício com o cálculo que você achou que deveria ser feito. Aí eu vou fazer a correção. Fiz a correção. Você viu que errou? Não apague.
Você identifica o que você errou. Circula, faça um comentário para você aprender com o erro. Se você aprender com o erro, sabe o que vai acontecer? Você nunca mais vai errar aquilo. E quando a gente erra, a gente fica magoado, né? Principalmente que foi apontado lá que você errou aquilo, né? Foi apontado por você mesmo, né? Não por outras pessoas. Então, quer dizer, você apontou. Então, aquilo ali te marca. E aí, o que que você faz? Você aprende, certo? E aí sim, na parte de baixo, você coloca como deve ser feito, ok? Então, a partir de agora, nós vamos fazer dessa maneira. Combinado? Beleza? Então, vamos lá. Vou escrever aqui o primeiro exercício. Vou escrever aqui, inclusive, na cor vermelha, tá? Então, ó, combinado é o seguinte: começar com exercícios do tipo nível Easy Baby, fáceis, para depois eu aumentar o grau de dificuldade para vocês fazerem, tá bom? Então, vamos lá. Igual, soma, a 1, 2 pontos a 5, ponto e vírgula, B1 vezes C3, ponto e vírgula, A3, aqui é o 3, tá? A3, menos A1, dividido por B1. Tá aí, galera. Podem fazer, olha que maravilha. Tá vendo só? Eu vou dar um tempinho para você fazer, nível Easy Baby, tá? Faça o exercício, ok? Quando vocês acompanharem comigo a resolução, caso erre, não apague. Vamos seguir essa doutrina para você aprender com o erro, tá? Não fazer do erro um obstáculo, fazer do erro um degrau. Você vai vencendo os erros para você poder ter o seu objetivo, que é ser aprovado nessa prova. Tá bom? Esse tempinho aí, enquanto você está resolvendo, vou tomar minha aguinha. Podem fazer, tá? E já já eu vou fazer a resolução. Muito bem, gente. É o seguinte. Eu sei que alguns de vocês ainda não conseguiram resolver, mas não tem problema. O que que você vai fazer? Você vai pausar esse vídeo, continuar a fazer o seu, tá? E quando você terminar, você despausa para acompanhar aqui a nossa resolução. Beleza? Então, pode pausar. Agora nós vamos fazer a resolução do exercício. Muito bem. Resolução do exercício. Vou colocar aqui, né? A minha cor de caneta. E aí, ó. Primeira coisa que a gente tem aqui é o intervalo de A1 a 5. O intervalo de A1 a 5, você já sabe, né? Esse intervalo aqui, ó. Então, trata-se do intervalo que envolve as células que vai de A1 até a 5, né? Somo todos os números ali e a gente vai ter o total de 100, certo? Depois eu tenho B1 vezes C3. Quem é B1? O B1 é o 2, tá aqui, ó. E quem é o C3? O C3 é o 2. O operador está envolvido aqui, ó, multiplicação. Então, para não ter dúvida, a gente coloca um númerozinho aqui no começo, né, para você não tropeçar. Então, aqui, ó, 4. E falando em tropeçar, chegamos à nossa primeira armadilha aí da função soma, tá? Não só da função soma, mas da matemática em si. Quando eu tenho uma subtração e uma divisão, eu tenho que fazer a divisão primeiro. Por quê, senhor? Quem falou? Jesus falou. Você vai discutir com ele? Não, né? Então aceita que é melhor. Então, quando eu tenho uma subtração e uma divisão, faço a divisão primeiro. E aí eu tenho aqui o A1, que é 10, o B1, que é 2. 10 dividido por 2 vai dar quanto? 5. O A3
Eu sei que ele é 30, ele está aqui, ó. 30 menos 5, 25. Aí eu tenho 25 mais 4 mais 100, total 129. Tá vendo só? Então, galera, a partir do momento em que você tem ali uma subtração e uma divisão, a regra da matemática diz que nós temos que fazer a divisão primeiro, beleza? Então, caso você tenha errado isso, coloque essa observação onde você errou, para que você possa aprender com o erro. Beleza, turma? Tranquilo? Viu só como a função soma não é assim tão difícil? Vamos fazer mais um? Bora lá. Ó, vou apagar, nós vamos usar essa mesma tabela, sempre nós vamos usar a mesma tabela, para que a gente possa fazer os outros exercícios, tá bom? Então, apagando. Tchau, exercício número 1. Vamos para o exercício número 2. É isso aí, exercício número 2. Então, se eu tiver aqui a seguinte situação, ó, igual, soma a 1, a 5, pronto. Tá aí o exercício para você fazer. Beleza? Faça o exercício. Qualquer problema que você tiver, coloca do lado aí a sua anotação para você ver se durante a minha explicação isso daí consiga ser sanado. Caso não, aí você tem todos os meus contatos, né, que eu já passei para vocês, né? Você pode entrar em contato comigo que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Tá bom? Beleza? Muito bem, turma. Então é o seguinte, você vai fazer, você que ainda não terminou, você vai fazer aquele procedimento que a gente já combinou de pausar o seu vídeo, faça o exercício e depois despause para acompanhar a resolução, tá bom? Então, pode pausar. E agora, você que já fez aí no seu caderno esse exercício, chegou a hora de acompanhar a resolução. Vamos lá? Então, olha aqui, nós temos a 1 ponto e vírgula 5. Galera, ponto e vírgula a 5 não é intervalo. São células isoladas. Então, eu vou ter o A1, que é 10, e o A5, que é 20. Então, isso aqui dá 30. Beleza? Depois é igual. Aqui é 2, então 2 vezes 2, 4. E aqui a gente já sabe que o parênteses ele tem que ser feito sempre primeiro. Então, aqui é 30, menos o A1, que é 10. Isso aqui vai dar 20. Dividido por B1, que é lá fora, né? Ó, 20 dividido por 2 vai dar 10. Total, 44. Tá vendo, galera, como essa questão aí que a gente fez foi uma questão fácil? Foi difícil resolver esses exercícios? Não, né? Bem tranquilo resolver aí a função sum. Então, faça dessa maneira. O passo a passo é importante. A partir do momento que você vai fazendo assim, tenho certeza que você vai acertar cada vez mais. Beleza, turma? Muito bem. Então, olha só, nessa primeira parte aqui, a gente já deu uma introduzida aí na função soma. Um conselho que eu dou para vocês é o seguinte: refaça os exercícios. Ah, mas eu já sei qual que é a resposta. Refaça os exercícios trocando as células. Ao invés de ser A1 ponto e vírgula 5, sei lá, faz A2 ponto e vírgula 4. Percebe que vai mudar os resultados? Vai. A gente pode usar a mesma estrutura, mas aí eu estou estimulando a prática que faz com que a gente cada vez mais fique mais familiarizado e, claro, exercite a prática de fazer os cálculos. Beleza, turma? Vou parar por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!